Olá, meus queridos amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos todos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, com todas as freirinhas do campanário, agradecendo a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento que esta casa nos oferece. Vamos nos ligando também com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração. E sentindo o pulsar do coração de Maria junto ao nosso, vamos serenando o nosso coração e sentindo todo esse carinho nos envolvendo. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama a Tua luz sobre nós. Se faça presente entre nós neste momento, Mestre. Auxilia-nos no entendimento, mas acima de tudo na prática dos Teus ensinamentos, em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos mais uma vez para este estudo, mas principalmente por estarmos encarnados neste planeta, neste momento, diante de tantos desafios, mas de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora que estamos harmonizados, vamos aos tratamentos de passe, nos ligando nesse momento com todas as equipes espirituais de passe. Vamos nos ligar com a equipe de P2 e pedir a projeção da luz azul nos nossos assistidos. Essa luz vai percorrer todo o sistema nervoso central posicionado ao longo da coluna, tratando todos os centros de forças que ali se encontram. Que assim seja. Nos ligamos com a equipe de CH e vamos buscar lá direitinho no coração de Maria, aquele rosa muito intenso que vai envolver o coração dos nossos assistidos, trazendo a paz, a serenidade, a confiança, fortalecendo o amor. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de P3B e pedir a luz branca do Cristo sendo direcionada para todos os nossos assistidos. Vamos pedir a projeção de um azul muito intenso que irá envolver a cabeça e o coração dos nossos assistidos. Pedimos que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que essas energias sejam todas levadas para o astral, para o tratamento que se fizer necessário. Vamos pedir a projeção de um azul muito intenso, percorrendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, a confiança e o amor. Um amarelo claro no frontal para fortalecer a ligação com o mentor individual, a força de vontade. E uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que esse tratamento permaneça até quando for necessário. Que assim seja. Nos ligamos neste momento com as equipes de saúde, P1 e P3A, e vamos pedir a projeção das cores do arco-íris em membros e órgãos que se fizerem necessários, promovendo assim o tratamento e a recuperação dos nossos assistidos. Que assim seja. Vamos nos ligando com as equipes infantis, de Meimei e de Sheila, e pedir que o amor de Maria envolva nossas crianças,
cuidando, tratando, colocando no colo e dando um abraço bem caloroso para que elas se sintam protegidas, amparadas e, acima de tudo, muito amadas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos desligando das equipes de tratamento desta casa, agradecendo por todos os tratamentos realizados e pedindo mais uma vez pelos assistidos que eles permaneçam na cúpula protetora de seu tratamento até quando necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos receber com muito carinho o nosso querido amigo José Roberto, que trará os ensinamentos deste dia. Olá, queridos irmãos, muito bom estar aqui novamente. Minha segunda palestra do ano, palestra com o tema Conhece-se a árvore pelo fruto. Ensinamento que nos foi trazido está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, o primeiro, segundo e terceiro item. E que pode ser muito atual, além dos ensinamentos morais e sociais, eles cabem no dia de hoje. Só que vamos começando essa palestra com um belo sorriso. Sorriso de agradecimento, de gratidão, por estarmos aqui, por chegarmos ao seu lar, por suas vibrações chegarem até nós, por podermos acordar e dar continuidade à nossa vida. E um sorriso também, para que mesmo aqueles que não estão presentes, possamos nos lembrar dos momentos felizes e possamos sorrir. O ensinamento vem num capítulo que diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. E o primeiro item é exatamente esse: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Por que desse ensinamento de Jesus? Por que essa associação, essa analogia, esse eufemismo? Porque é muito palpável você pegar um bom fruto, prová-lo e sentir aquele sabor gostoso. Da mesma forma que um mau fruto, se você o provar, sua boca não vai ter nenhuma sensação agradável. E nos começa a contar no Evangelho segundo o Espiritismo, traz o Evangelho de Lucas. Lá está escrito certinho qual o capítulo e os versículos. E nos diz Lucas que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos, porque os pêssegos não podem ser colhidos de espinheiros, nem os cachos de uva de sarças. E nos diz também que o homem de bem, o homem bom, tira do seu bom tesouro, de seu coração, as suas boas ações, e aquele homem mau, com tesouro mau, tira suas más ações do seu mau coração. E segue depois o Evangelho de São Mateus, que também fala que virão falsos profetas, vestidos em pele de cordeiro, mas que no fundo são lobos vorazes. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Segue nesse Evangelho. E novamente no Evangelho de Marcos e de Mateus, nos fala que alguém virá como um falso profeta ou um falso Cristo para nos seduzir.
todos esses ensinamentos do Mestre tinham como uma conotação ensinamentos maiores, ensinamentos da lei divina, ensinamentos do plano espiritual, do plano invisível, que a sociedade, naquele momento, não tinha tanto conhecimento. Por isso, da vinda do Messias, que foi antes da vinda que veio os profetas. O terreno foi preparado. E Jesus nos fala isso, e nós vamos associar essas árvores com esses ensinamentos de uma forma que podemos pensar aquela árvore boa vai dar os bons frutos, assim como o homem bom vai agir, vai ter os seus resultados, suas ações, as suas palavras como boas, como aquela árvore ruim vai dar os maus frutos, e que até será lançada ao fogo, e que o homem mau também terá em suas ações, em suas palavras, em seus gestos, más atitudes. Porém, não podemos deixar de fazer uma separação aqui. A árvore cresce através do plantio da sementeia, da sua sementinha, amadurece, floreia e dá os frutos. E o homem, da mesma forma, vai tendo a sua vida, construindo a sua vida, e vai dando as suas ações e os seus frutos. Porém, a árvore que é boa, sempre será boa, e a má nunca se transformará em boa. Porém, o homem tem a capacidade da transformação. Porque nós contamos com livre-arbítrio. Nos é dado a opção do que vamos semear. Porém, sempre seremos obrigados a colher daquilo que plantamos. Se plantamos boas ações, colheremos os bons frutos. Porém, se plantarmos, semearmos as más ações, inevitavelmente colheremos os maus frutos. Porém, por pior que sejam as nossas ações, que tenham sido, sempre podemos ter a capacidade, a opção de mudar a semeadura. Se fizermos más escolhas no passado, é chegado o momento, meus irmãos. Como diz no Evangelho, somos os trabalhadores da última hora. Temos todas as orientações, as informações que devemos mudar. E mais do que devemos mudar, o porquê nos é dado a resposta hoje de que devemos mudar. Vivemos num planeta de provas e expiações que anda em transição. Por isso que acontece todas essas mudanças no planeta. O próprio planeta segue sua evolução e também está transitando para um planeta de regeneração. E assim devem ser as nossas ações para ajudarmos a todos os irmãos a tentarmos seguir juntos a humanidade nessa transição. E através da doutrina espírita e de várias outras formas que o Pai nos manda de orientação, através de vários espíritos missionários que vêm para nos ajudar nesse caminho, é sabido que a doutrina é muito mais, a fé hoje deve ser muito mais raciocinada.
É uma fé onde nós podemos discernir do que nos é bom e do que nos pode fazer continuar as etapas dessa evolução. Eis aí a sementinha que Jesus plantou há mais ou menos 2000 anos atrás sobre a árvore boa e os bons frutos e a árvore má e os maus frutos. Mas podendo nos lembrar, sempre nos lembrando que podemos mudar. Podemos ser este bom fruto. Voltando à fé raciocinada, ao livre-arbítrio, a doutrina também nos ensinou, nos trouxe que ela caminha junto com a ciência. E Kardec nos disse que se em algum momento a fé, a doutrina, entrasse em antagonismo, conflito com a ciência, que largássemos o espiritismo e ficássemos com a ciência. Vamos trazer esses ensinamentos do Mestre para o dia de hoje. Como disse, passamos por uma transição planetária e nessa transição nós vemos muitas calamidades. E hoje, uma pandemia que nos assola. No começo do ano vim com um pouco mais de esperança porque as vacinas haviam sido eficientes, todo aquele estudo, toda aquela ciência por detrás. Porém, o ritmo dela, principalmente no nosso amado Brasil, é lento. Não nos cabe aqui em algum centro espírita fazer política, porque a doutrina é, em primeiro lugar, moral, em segundo, social, naquela ação de acolher a todos os irmãos. Então, qual é a árvore que devemos ser hoje? Aquela dos bons frutos. E como podemos fazer isso? Colaborando com o que nos diz a ciência. Uso de máscaras, higienização das mãos. Porque, além da prevenção para a Covid, nos previne de uma série de outras doenças. Vacinação, meus irmãos. A religião é uma fé raciocinada e que deve seguir a ciência. E o caminho da ciência é essa. Portanto, vacinem-se quando for chegada a hora. Mas como ela pode tardar, por favor, vamos continuar ao distanciamento social. Evitem ao máximo os contatos. Evitem ao máximo ter desnecessariamente que sair. Trabalhos continuam, sim, é muito necessário. Porém, quando necessário também devemos nos resguardar. Principalmente pensando no próximo. Muitos jovens, por talvez não se contaminar, podem abusar. Mas, por favor, lembrem-se que nós temos mães, pais, avós, tios, filhos, filhas e toda a humanidade como os irmãos e que devemos estender este cuidado a todos. Da mesma forma que se reconhece a boa árvore pelos seus bons frutos, se reconhece o bom cristão pelos seus atos. Então, que tenhamos esses bons atos, essas boas atitudes, não só por nós, mas principalmente
pelo próximo. O próximo é aquele que está mais próximo de nós, sem dúvida, mas toda a humanidade, como eu disse, em especial todo o nosso país, que neste momento atravessa mais uma provação. E sairemos dela. Só que, antes de querermos ser aquela árvore ruim e depois termos que mudar, vamos começar a mudar agora. Se já não o começamos anteriormente, que o façamos agora, nesse instante. Nos conta também o Evangelho, a Epístola Universal de Tiago, que conta, que fala que fora da caridade não há salvação. Então devemos ser caridosos, porque o Cristo veio nos ensinar o amor e a caridade. Então devemos praticar essa atitude, essa caridade para com todos, sempre. Através de um sorriso, através de um ato, escutando o próximo, ajudando nesse momento tão difícil. Mais do que nos preocuparmos com o rumo que ela segue, cuidemos das nossas ações e direcionemos a nossa caridade ao próximo, ajudando sempre e sempre. Nessa frase também que Jesus nos disse, nos mostra que o mal ou o bem vem do nosso coração. E como eu disse, Jesus veio para demonstrar o amor e a caridade, e o amor é essência divina, que todas as criaturas têm no seu coração. Que possamos acessar este amor tão bem demonstrado pelo Mestre, para que possamos decidir o caminho que vamos tomar. E se o mal vem de dentro de nós, ou bem dele também, quando vamos praticar a caridade ou como vamos ajudar algum irmão, é sempre bom orientar esse irmão, se ele está disposto a lançar mão daquilo que o prejudica, daquilo que o faz mal. E isso deve ser pelo exemplo. Então nós mesmos é que devemos pensar que se queremos ser o bom fruto, se vamos abdicar daquilo que nos faz ser a má árvore, que nos faz ter as más atitudes, que nos faz produzir esses maus frutos, essas más ações. Cada um reflita, cada um de nós, a começar por esse mesmo que vos dirige a palavra, se está disposto a essa mudança. Temos vários exemplos ao longo dos anos, vários espíritos missionários ao longo dos séculos. Desde o tempo do Mestre, a continuação da sua obra com os apóstolos, a vinda de outros espíritos, como Francisco de Assis, mais atualmente como Dr. Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como tantos outros ao longo de todo o planeta, não só através da doutrina, como Gandhi, como Buda, em outras regiões. E todos eles nos mostram que o amor é o caminho, assim como Jesus o fez. Então volto a perguntar, estamos preparados para mudar dentro de nós aquilo
que nos faz produzir os maus frutos? Esta reflexão não nos faz procurar fora. Uma árvore nunca é plantada estrondosamente já com os frutos produzindo. Normalmente ela começa pequenininha. Então devemos plantar essa semente que já existe dentro dos nossos corações. Regá-lo diariamente. Como bom cristão, e notem, não falo um bom espírita, porque todo bom espírita necessariamente é um bom cristão, deve ser um bom cristão, deve fazer para que essa árvore germine boa. Como diz no Evangelho, orai e vigiai, sempre. Através da oração, meus irmãos, também, outra forma, devemos sempre orar. Devemos sempre nos ligar ao nosso mentor, à espiritualidade maior, a espiritualidade amiga que nos ampara, sempre. Até mesmo naqueles momentos em que nós mesmos não acreditamos e que nós mesmos a afastamos de nós. Então, o plantio dessa semente no coração deve ser feita com muita fé, com muita oração. Orando não somente para pedir, orando para agradecer, orando pelo próximo, orando pela humanidade, orando, nos ligando à espiritualidade maior, mas principalmente levando nossos pensamentos até o Pai. E dia após dia, não tenham dúvida, que essa árvore começará a crescer forte, saudável, buscando em nossos corações, lá no fundo, naquele amor, naquela centelha divina, orientação para a nossa conduta, para as nossas ações, para as nossas palavras em todo momento. Seja agora, seja amanhã, seja em casa, seja no trabalho. O que mais precisamos? Procurar dentro dos nossos corações esta chama sagrada. Porque também está escrito no Evangelho que a boca fala daquilo que transborda o nosso coração. Então que ele seja todo cultivado, adubado, com muito carinho, com muito amor, com muita oração. E como podemos fortalecer, como podemos adubar mais? Através dos ensinamentos que nos foram trazidos em vasta literatura. Seja no Pentateuco, que Kardec nos trouxe, que Kardec decodificou, mas que é a obra da espiritualidade maior. Fazendo o Evangelho diário, fazendo o Evangelho no lar, lendo as obras espíritas, várias obras que podem nos ajudar nesse caminho, nessa fortificação dos nossos corações. E meus irmãos, lembrem-se que como espíritos em evolução, somos imperfeitos. E como seres imperfeitos, erramos. O problema não está centrado exatamente no erro, mas principalmente em insistir no erro
e não querer transformar aquele mau fruto, aquela má ação, numa boa ação. Porque todos somos capazes. E me vem uma história que eu escutei uma vez, que um educador, um professor, falando de determinado aluno, que aquele aluno não tinha capacidade de aprender. E pela pessoa que ele mantinha o diálogo, ele foi corrigido e disse: em determinado ponto você está certo, mas a ideia está errada. Se o aluno não aprendeu, não é por falta de capacidade, e sim pela falta de vontade. Porque todos nós somos capazes. O Mestre nos disse: sois deuses e não sabeis. Todos, sem exceção. Seja aquele irmão que esteja o mais atrasado nessa evolução, seja aquele irmão que possa estar mais adiantado. Porque a chama, aquela centelha, jaz lá no nosso âmago, lá naquela parte mais profunda de nós mesmos. Então, aquele aluno não é que não teve a capacidade. Vocês, meus irmãos, não é que não temos a capacidade de mudar. Muitas vezes o que acontece é que não temos a vontade de mudar. Quantos exemplos tivemos de mudanças? E uma das maiores que eu posso me lembrar agora é de Saulo. História essa, como eu disse, que nós podemos nos enriquecer, nós podemos nos transformar através do conhecimento, obra trazida da psicografia de Chico Xavier, do espírito de Emmanuel, que nos conta na história de Paulo de Tarso, que Saulo, o antigo perseguidor dos cristãos, ao caminho de Damasco, mais uma perseguição, teve um clarão, caiu do cavalo e viu o Mestre, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento é que ele caiu em si. E depois desse momento, até o final da sua vida, praticou o Evangelho diariamente. Naquele momento ele realmente encontrou o verdadeiro Mestre. Ele encontrou o verdadeiro Pai. E cabe muito bem aqui que virão muitos falsos profetas. Aqueles que vão querer ensinar as leis divinas, a lei de Deus, de uma forma que o próprio Pai não se satisfaria. E virão também falsos cristos, aqueles que dirão falsas verdades. Mas que, como disse nos evangelhos, nos seduzirão em pele de cordeiro. Porém, podem ser lobos ferozes. E cada um de nós tem, através do conhecimento, através da evolução que já alcançamos até hoje, o discernimento para diferenciar o mal e o bem, os maus frutos dos bons frutos.
E termino essa palestra dizendo que o Mestre é o caminho, é a verdade e a paz. E que ninguém voltará ao reino dos céus, voltará ao Pai, se não for através dele. Meus irmãos, fiquem com a paz do Cristo. Muito obrigado. Vamos nesse momento entrelaçando os nossos corações, os nossos pensamentos e deixando espargir dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, e vamos depositar todos esses bons fluidos nas mãos dos nossos amigos espirituais, pedindo que sejam levados a todos aqueles que deles necessitem. Estejam esses nossos irmãos encarnados ou desencarnados, mas pedimos que esses bons amigos levem, em especial, para aqueles que neste momento se encontram acamados, nas suas residências ou nos leitos dos hospitais, em decorrência da pandemia. Que esses nossos amigos sejam envolvidos com nossa força vital para que possam, se for da vontade do Pai, se restabelecer. Que esses bons fluidos sejam levados também àqueles que cuidam dessas criaturas, dando a eles também boas energias e vitalidade para que prossigam nessa tarefa bendita que abraçaram. Vamos pedir que essas boas energias sejam espargidas por todo o nosso país, mas em especial pela mente, pelo coração daqueles que assumiram a responsabilidade de governar e de administrar o nosso país. Que sejam trazidas para a nossa região, para a nossa vizinhança, para que haja paz, compreensão e responsabilidade nos atos e atitudes. Para que sejam levados lá nos nossos lares, depositados no coração daqueles que se encontram. E também que sejam trazidas para os nossos corações e nossas mentes, porque ainda somos muito necessitados de todas essas boas energias. Agradecemos a todo o plano espiritual que nos tem assistido, nossa mãezinha querida, o nosso mestre. E mais uma vez, vamos elevando os pensamentos e os corações em louvor e agradecimento ao nosso Pai, quando dizemos a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Fiquem bem, fiquem com Deus.